José Carlos Dias. Uma vantagem de falar por último, ministra Carmen Lúcia, é que você pode observar, eu já ouvi tudo, eu praticamente não precisava falar. Sobre lavagem de dinheiro, eu ouvi o Pitombo e sei que a partir da aula que ele deu aqui, as pessoas estão discutindo lavagem de dinheiro pelo Brasil afora. Agora, eu tenho ouvido críticas, ministro Joaquim, quando os advogados falam alguma coisa sobre os réus. Eu não vislumbro a hipótese de enfrentar um processo penal, ministro Brito, sem falar algumas coisas sobre os réus. Nós estamos julgando uma pessoa, é evidente. E eu quero deixar claro, eu quero deixar evidente a honra, o prazer e a responsabilidade que é defender a Zilmar e o Duda neste momento. Porque eu digo a vossas excelências, ao ler o processo, ao conhecer o processo, a primeira pergunta que veio é que o que estão fazendo Zilmar e Duda neste processo? Durante 7 anos foram estampados pelos jornais do Brasil como mensaleiros. Nenhuma participação, já bem disse aqui, Luciano, nenhuma conexão, nenhum vínculo que justificasse essa acusação. A Zilmar disse que talvez o que mais a magoava era ser chamada de braço financeiro. Vários advogados citaram a criação mental que hoje Luciano diz que é de Orosílio Donato, como nós sabemos. Eu digo que no caso da Zilmar, falar que é braço financeiro é um delírio mental. É muito mais que uma criação mental. É uma profissional respeitada há 35 anos de mercado, que causou a perplexidade por estar sendo processada num caso, que é um caso que envolveu o Brasil inteiro, e que de repente você abre a revista e ela está ao lado de pessoas que estão sendo acusadas de altos crimes e chamados de mensaleiros. Esse prejuízo e esses 7 anos da vida, ninguém vai repor a ela. Mas eu acredito que o Supremo Tribunal pode repor a ela a paz, porque a dignidade ela nunca perdeu, porque é uma pessoa digna, uma pessoa querida, ela tem amigos, ela tem família. Duda Mendonça é um gênio criativo, é uma pessoa excepcional, um homem que eu costumo dizer, saiu da Bahia para ganhar o mundo, mas a Bahia nunca saiu dele, ministro Fux. Ele levou o Brasil para fora, ganhou 6 leões de ouro em Cannes. Um homem absolutamente da criação. Premido que estava sendo do Brasil, com todas as contas bloqueadas, sendo chamado de mensaleiro, aonde ia. Mais de 60 anos de idade. Olha que beleza, ministro presidente. Foi para Portugal, montou a sua empresa em Portugal, ainda continua na Bahia. Ganhou o prêmio de publicitário do ano em Portugal. Foi para a Polônia, conseguiu a melhor conta da Polônia de publicidade. Isso porque o Duda é um gênio criativo. Mas o principal do Duda Mendonça não é ser um gênio, é a generosidade, é um coração chagásico que esse homem tem, a quantidade de amigo que ele tem, a quantidade de pessoas que confiam nele. Por isso é que ele irrompeu naquela CPI naquele dia, porque a sócia estava sendo chamada para depor. E aí, senhor presidente, basta ver a fita, eu vi a época e vi agora novamente, ele fala com absoluta simplicidade, com absoluta tranquilidade, ele conta a verdade toda. O Ministério Público pinça no momento em que ele fala, não, mandaram abrir a conta lá fora, era pegar ou largar. Como interessa a um determinado réu, e interessa ao Ministério Público para manter o Duda como réu, que é o certo charme, ou talvez os 40, o Ministério Público diz que nesse ponto ele mentiu. Todo o depoimento dele é um depoimento verdadeiro, sincero. Basta ver a forma que ele falou, ver se Duda Mendonça tinha ideia, se estava fazendo alguma defesa, se para ele tinha diferença. Ter mandado dinheiro lá para frente, ele diz, olha, eu quero é terminar isso. Eu quero é poder voltar para casa e beijar minha mulher e meus filhos e meus netos. Ele não fez absolutamente nenhuma mentira, é claro, eu não vou precisar voltar a isso, porque o Luciano já falou muito bem. Ele abriu a conta lá fora, porque foi determinado que ele abrisse a conta lá fora. Mas eu digo a Vossa Excelência, senhor revisor e senhor relator, que se não fosse corréu, se fosse testemunha, ainda assim, a palavra desse cidadão teria que ter, e vou dizer por que estou dizendo isto, teria que ter todos os cuidados por parte do julgador. E por quê? Vossa Excelência vão de lembrar dele sentado numa CPI, ou numa dessas comissões, e o ministro Zé Dirceu passa, e ele com o olhar injetado fala, Vossa Excelência faz em mim, provoca em mim, instintos primitivos, não sei se um desejo incontido, se um ódio, se uma vontade de matar, se um medo,
Mas o certo, ministro Marco Aurélio, é que, e aí por isso que eu trago essa questão, Vossa Excelência estarão decidindo aqui se vale ou não a prova produzida em CPI. Essa prova é a produzida lá no Congresso Nacional, que muitas vezes vira um palco. Vê se alguém, se um ministro, se um juiz, do interior que seja, tivesse presidindo uma audiência e a testemunha falasse: o réu desperta em mim instintos primitivos. Estaria contraditado. Seria impossível de avaliar aquela voz dele como sendo lícita, como sendo válida num processo criminal. Por isso, eu trago essa questão. Esses processos muito grandes, nós que atuamos no Supremo há muito tempo, nós sabemos que eles servem para definir uma série de parâmetros, ministro Peluso, assim como foi quando Vossa Excelência presidiu o caso do ministro Medina. Uma das questões sérias que vai ser trazida aqui é exatamente se a prova produzida em CPI pode ser usada como prova num processo criminal. E eu tenho a mais absoluta convicção que não pode, salvo se submetida ao crivo do Poder Judiciário, do contraditório. Como advogado do lado, eu já levei dezenas de pessoas para depor em CPI. É um massacre. CPI, bem ensina o ministro Celso de Mello, é um braço do Poder Legislativo que tem os poderes próprios das autoridades judiciais, mas não tem os deveres, mas não tem os ônus. Vossa Excelência talvez não possam dizer dessa forma, eu posso, como advogado, ainda mais nessa tribuna. Aqui, quando Vossa Excelência quebra o sigilo de um cliente qualquer, eu tenho dificuldade de enfrentar, porque sei que é bem fundamentado. Lá quebram a granel, 50 sigilos de uma só vez, sem nenhum tipo de respeito. Eu me lembro que certa feita entreguei o mandado de segurança contra a CPI, disse que estava disputando no Supremo Tribunal os limites da CPI. O presidente Antônio Carlos Magalhães era presidente e foi violento contra mim, depois até ficamos amigos, advoguei para ele. Mas é disso que se trata. O Supremo Tribunal vai chegar no momento e vai ter que impor limites à CPI. Recentemente, advogando junto ao Senado Federal, tive a honra de entrar com o mandado de segurança aqui e conseguiu uma liminar do ministro Toffoli. No mesmo momento, ministro Celso de Mello, o senador, de viva voz, disse que ia ser um ato procrastinatório. Eu pedi a palavra e falei: Vossa Excelência pode considerar um ato procrastinatório do advogado, embora não seja. Jamais o ministro Supremo. O ministro Supremo é que diz o que é a Constituição. O ministro Supremo não faz ato procrastinatório. Então, na questão da CPI, eu peço a Vossas Excelências que, evidentemente, tratem com muito cuidado, porque a prova lá produzida não pode servir para um processo criminal. Pode servir e deve servir para ser encaminhado ao Ministério Público para tomar as providências que julgar necessárias. Agora, falar em conta que não consta da denúncia, ministro Marco Aurélio, eu volto ao meu início da minha fala. Eu quero uma acusação precisa. Eu quero, junto ao Supremo Tribunal, ou junto ao juiz de primeiro grau de Patos de Minas, eu quero poder enfrentar a acusação delimitada, sem adjetivar, sem vir com um certo floreio na acusação que impede que eu possa fazer a prova. Essa que é a verdade. E isso foi o que vimos aqui no final da fala de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Eu já termino, senhor presidente. Sei que a expectativa toda, já ninguém me ouve, dada a expectativa de ouvir o voto do ministro Joaquim, e justamente, mas eu gostaria, aproveitando que temos um poeta presidindo o Supremo Tribunal Federal, de terminar também citando o poeta da minha predileção, citando Pessoa na pessoa de Álvaro de Campos. Há sem dúvida quem ame o infinito. Há sem dúvida quem deseje o impossível. Há sem dúvida quem não queira nada. 3 tipos de idealistas, e eu, nenhum deles. Porque eu amo infinitamente o finito. Porque eu desejo impossivelmente o possível. Porque eu quero tudo, um pouco mais, se puder ser, ou até se não puder ser. Em nome da defesa de Zilmar e Duda, eu quero dizer que eu quero, desejo e espero a absolvição como forma de resgatar e de levar novamente a paz que eles merecem.